Estás cansado do ruído, não da vida. Parece-me que um dos maiores desafios do ser humano moderno reside no facto de já nem perceber o quão profundamente está cansado. E o mais curioso é que muitas pessoas não estão verdadeiramente exaustas da sua vida, nem da família, nem do trabalho, nem das responsabilidades. Com frequência, o que as esgota é o ruído constante que pouco a pouco se transformou no pano de fundo da realidade contemporânea. Esse ruído raramente cessa. Começa logo pela manhã, quando a pessoa ainda nem teve tempo de se sentir a si própria e já pega no telemóvel. Notícias, mensagens, redes sociais, pensamentos alheios, emoções alheias, vidas alheias. A mente entra quase de imediato num fluxo interminável de estímulos. O mundo começa a falar antes que a pessoa tenha a oportunidade de escutar a própria voz interior. Gradualmente surge uma sensação estranha, difícil de descrever por palavras. Exteriormente, tudo pode parecer perfeitamente normal. Existe trabalho, existe uma rotina familiar, existem responsabilidades, objetivos e planos. Tudo aparenta seguir o seu curso habitual. Contudo, no interior instala-se uma tensão permanente, como se a alma tivesse permanecido demasiado tempo num espaço cheio de barulho e já não se recordasse da verdadeira quietude, como se o espaço interior se tivesse tornado demasiado apertado, como se o sistema nervoso tivesse desaprendido o caminho para um relaxamento profundo. A minha misofonia quando os sons se tornam uma sobrecarga. O mundo moderno foi construído sobre uma estimulação constante e a questão é muito mais profunda do que um simples cansaço provocado pelo excesso de informação. A psique humana nunca foi concebida para lidar com uma quantidade tão grande de estímulos externos. Em tempos, a vida seguia outro ritmo, um ritmo mais lento, tanto no plano físico como no plano interior. Existiam pausas naturais, existia mais espaço para o silêncio, para a observação e para a reflexão. As pessoas passavam mais tempo em contato com a natureza, viviam de forma mais próxima dos ciclos do dia e das estações. Permaneciam mais vezes consigo próprias sem a presença constante de ruídos vindos do exterior. Hoje, o ser humano encontra-se quase permanentemente em movimento interior. Mesmo quando o corpo está imóvel, a mente continua a correr. Os pensamentos sucedem-se sem descanso. A psique mantém-se em estado de alerta. Há sempre algo que parece exigir atenção. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um esgotamento que o descanso comum não consegue aliviar. A quantidade de informação tornou-se avassaladora. Notícias, vídeos, publicidade, notificações incessantes, comparações constantes com a vida dos outros. Tudo isto cria uma carga contínua sobre o sistema nervoso. Houve um tempo em que uma pessoa podia atravessar um dia inteiro sem receber centenas de estímulos externos. Hoje, o cérebro raramente encontra um momento de verdadeiro repouso. Até o descanso se transforma, muitas vezes, numa nova forma de consumo de informação. A pessoa senta-se no sofá para relaxar, mas continua a percorrer conteúdos, a responder a mensagens, a absorver imagens e opiniões. O corpo procura repouso, enquanto a mente permanece em atividade. O sistema nervoso continua a comportar-se como se algo exigisse vigilância constante. Pouco a pouco, instala-se uma fadiga silenciosa,
uma fadiga que não nasce apenas do que fazemos, mas também de tudo aquilo que recebemos sem interrupção. E talvez seja por isso que tantas pessoas sintam uma necessidade profunda de silêncio, mesmo sem conseguirem explicar exatamente o que procuram. No fundo, não procuram apenas descanso, procuram espaço, procuram presença, procuram regressar a um lugar interior onde a alma possa voltar a respirar. Gradualmente, a cultura moderna começou a associar o valor de uma pessoa à sua produtividade. O mundo repete constantemente: avança mais depressa, faz mais, desenvolve-te, alcança objetivos, não pares. E, no interior do ser humano, nasce uma inquietação silenciosa. Se eu parar, ficarei para trás. Se abrandar, perderei o meu lugar. Assim surge uma tensão interior crônica, tão presente que acaba por se tornar quase invisível, porque a pessoa se habitua a viver nesse estado. Contudo, uma das questões mais profundas do nosso tempo reside no facto de muitas pessoas terem começado a recear o silêncio. Este fenômeno acontece com muito mais frequência do que parece. Quando alguém fica sem o ruído constante que o acompanha diariamente, começam a emergir emoções que permaneceram adormecidas durante muito tempo. O cansaço, a ansiedade, a tristeza, a solidão, o vazio interior. E pouco a pouco, o movimento transforma-se numa forma de evitar o encontro consigo próprio. Muitos continuam a correr sem sequer refletirem sobre o destino dessa corrida. Por vezes, o impulso não nasce do desejo de chegar a algum lugar, mas da dificuldade de permanecer imóvel. A quietude revela aquilo que esteve escondido sob camadas de ocupações, responsabilidades e atividade incessante. No silêncio, a alma começa a falar numa linguagem que durante muito tempo foi ignorada. O ser humano contemporâneo vive também numa era de comparação permanente. Antigamente, as comparações limitavam-se aos vizinhos, amigos ou pessoas do círculo mais próximo. Hoje, cada indivíduo compara-se com o mundo inteiro. Todos os dias observa o sucesso dos outros, a beleza dos outros, as viagens dos outros, as conquistas dos outros, a vida aparentemente perfeita dos outros. E lentamente a mente começa a alimentar a sensação de insuficiência. Instala-se uma corrida interior sem linha de chegada, uma busca incessante por algo que parece estar sempre um passo mais à frente. Haverá sempre alguém que alcançou mais, que possui mais, que aparenta ser mais feliz. E enquanto essa comparação continua, torna-se cada vez mais difícil reconhecer o valor da própria caminhada. Entretanto, a natureza humana continua a seguir as suas próprias leis. Tudo o que está vivo existe em ciclos. O dia dá lugar à noite. Depois da atividade chega o tempo da recuperação. Após o inverno, a primavera volta a despertar a vida. No entanto, o ser humano moderno procura manter o mesmo nível de produtividade em todos os momentos. A mente e o corpo acabam por não conseguir sustentar esse ritmo durante muito tempo. É por isso que o esgotamento interior se torna cada vez mais frequente. Muitas pessoas tentam ultrapassá-lo através de ainda mais atividade, acreditando que a resposta se encontra em continuar a avançar. Um novo curso, um novo sucesso, um novo projeto, uma nova cidade, um novo objetivo. Contudo, aquilo que pesa no interior permanece exatamente onde estava,
porque a verdadeira origem do cansaço encontra-se muito mais fundo. Trata-se de uma fadiga da alma acumulada ao longo de demasiado tempo sem repouso, sem silêncio e sem espaço para simplesmente existir. Quando uma pessoa vive durante anos mergulhada num ruído constante, a sua psique começa gradualmente a funcionar em modo de sobrevivência. É então que surgem estados estranhos e difíceis de explicar, que hoje fazem parte da experiência de muitas pessoas. À primeira vista, nada de dramático parece acontecer. A vida continua, as responsabilidades mantêm-se, tudo parece normal, e, no entanto, falta energia para viver. Por vezes, essa condição manifesta-se sob a forma de irritação. Outras vezes, transforma-se em ansiedade. Em certos momentos, surge como apatia. Há ainda quem simplesmente deixe de sentir a alegria de estar vivo. Muitas pessoas atravessam os dias quase de forma automática. Acordam, trabalham, resolvem problemas, comunicam com os outros, cumprem responsabilidades, mantêm a rotina em funcionamento. Porém, algures pelo caminho perderam o contacto com a quietude interior. E aquilo que torna esta situação particularmente difícil é o facto de, com o passar do tempo, esse estado começar a parecer normal. Talvez não exista nada de errado com a pessoa. Talvez a sua alma apenas tenha permanecido demasiado tempo afastada do verdadeiro repouso. Há momentos em que a vida não pede mais uma conquista, mais uma meta ou mais uma prova de capacidade. Há momentos em que aquilo de que o ser humano realmente necessita é de uma pausa profunda, um espaço onde ninguém exige nada, um lugar onde é possível abrandar o suficiente para que o sistema nervoso volte, pouco a pouco, a recordar o que significa viver sem uma tensão permanente. É precisamente por essa razão que a natureza exerce uma influência tão profunda sobre o ser humano. A natureza move-se segundo um ritmo diferente. Não conhece a pressa criada pela mente humana. O vento não tem pressa. A água não tem pressa. O pôr do sol não tem pressa. Na presença da natureza, algo dentro de nós começa lentamente a reconhecer uma verdade antiga, como se a alma se recordasse de um estado que nunca perdeu completamente. E nesse reencontro silencioso, o ser humano aproxima-se novamente da sua essência, da sua serenidade e do seu ritmo natural de viver. Muitas pessoas percebem que, quando estão perto da água, das árvores, da terra ou do silêncio, algo dentro delas começa a mudar. A respiração torna-se mais profunda. O sono ganha uma qualidade mais serena. Os pensamentos desaceleram. A ansiedade perde força. Nada disto acontece por acaso. O sistema nervoso encontra finalmente uma oportunidade para descansar da constante pressão dos estímulos exteriores. O regresso a si próprio raramente acontece de forma repentina. É um processo lento e subtil. Primeiro, a pessoa apercebe-se de que existe um pouco mais de silêncio dentro de si. Depois, a respiração torna-se mais ampla e tranquila. Aos poucos surge um espaço entre os pensamentos. E um dia, quase sem dar por isso, volta a sentir a vida a fluir. Já não através da necessidade permanente de estímulos, mas através da simplicidade das coisas verdadeiramente essenciais, através do vento, através da luz suave da manhã, através de uma caminhada sem destino, através de uma chávena de chá saboreada em silêncio, através de uma conversa genuína, através da presença do próprio corpo, através da possibilidade de não ter de correr para lado nenhum,
nem que seja por alguns instantes. Hoje, muitas pessoas vivem quase exclusivamente dentro da mente. No entanto, o reencontro consigo mesmo acontece quando se volta a sentir o corpo, a respiração e o momento presente. Talvez seja por isso que as caminhadas tranquilas, a prática de yoga, o movimento consciente, a natureza, a criatividade e o silêncio possuem um poder tão transformador. Cada uma destas experiências ajuda a regressar à vida vivida em plenitude, permitindo sair do automatismo e da necessidade constante de apenas funcionar. Mas este caminho exige honestidade. Há quem passe tantos anos a desempenhar papéis que acaba por deixar de reconhecer os próprios desejos, os sentimentos mais profundos e aquilo que realmente tem valor. Nesses momentos, começam a surgir perguntas simples, mas profundamente reveladoras. De que estou verdadeiramente cansado? Porque sinto necessidade de estar sempre a correr. O que me faz sentir vivo? Onde permanece a verdadeira serenidade na minha vida? Pouco a pouco, uma compreensão importante começa a emergir. O regresso a si mesmo não consiste em tornar-se alguém diferente. É um processo de libertação, uma remoção gradual de tudo aquilo que, durante demasiado tempo, impediu a escuta da própria verdade interior. Talvez o ser humano contemporâneo precise, mais do que nunca, de reaprender a arte de parar, de deixar de se afastar cada vez mais de si próprio e permitir-se regressar ao seu centro. Porque a serenidade genuína dificilmente pode ser encontrada no mundo exterior, quando o ruído continua a ecoar incessantemente no interior. E talvez não te tenhas perdido. Talvez tenhas vivido demasiado tempo rodeado de ruído,